Bom dia, amigos do canal Cristão Vivi Borborema. Estamos mais uma vez aqui com vocês no canal do YouTube para poder falar com vocês sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Peço que vocês participem da página, compartilhem, levem elas até seu amigo para que ele possa também compartilhar com a sua família, dê um like, enfim, participe da nossa página. Nós fazemos tudo aí com carinho para que você possa conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo sem a placa das denominações, sem o comércio religioso, enfim, conhecendo o verdadeiro Cristo, aquele que quer realmente o seu bem, a sua salvação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja da família, a verdadeira igreja, né? O povo de Deus. É esse o verdadeiro significado da palavra cristianismo, aquele que foi praticado pelos cristãos, os primeiros cristãos primitivos, lá no início, né? Logo depois da morte de Cristo, os apóstolos passaram a levar o evangelho verdadeiro até as pessoas através das informações deixadas por Cristo, sem nenhuma placa de igreja, meus irmãos, sem nenhum tipo de negócio, sem nenhum tipo de esquema religioso, vamos dizer assim. Hoje nós temos muitas e muitas igrejas vivas por esse Brasil afora. São pessoas que estão fora do sistema religioso, praticando o verdadeiro Evangelho de Cristo, aquele Evangelho simples, né? Aquele Evangelho que a Bíblia fala que tem que ser praticado de uma forma livre, espontânea, sem o cabresto das religiões, sem o comando dos líderes religiosos que querem a cada dia mais se enriquecerem às custas do povo, né? Mentindo para o povo, contando inverdades bíblicas, falando, invertendo palavras da Bíblia para justificar os seus flagelos, vamos dizer assim, né? E para enganar e manter o povo sentado nos bancos das igrejas, pagando de dízimo para eles viverem vidas faraônicas, né? Vidas abundantes, enquanto que o povo lá no banco da igreja paga o que não tem, achando que está pagando para Cristo. E não é isso, né, meus irmãos? Nós sabemos que tudo que foi dito e tudo que está sendo dito nessas igrejas são mentiras, são falácias que não envolvem e não tem nada a ver com aquilo que Jesus quer para nós. A igreja viva, ela é composta do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que pratica a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo sem nada em troca, né? Existe sim algumas pessoas, como Paulo diz, que têm os dons, né? Os dons pastorais, os dons de liderança, mas são dons de liderança. É bom que se diga. E não profissão religiosa. E não cargo religioso, como o sistema religioso quer mostrar pra gente, de que alguém tem que comandar alguém. Não. Jesus disse muito claramente que vós sois iguais perante Deus, e aquele que quer ser o maior terá que servir, terá que ser servo. Esse é o maior entre os maiores, aquele que serve as pessoas, não aquele que quer mandar, que comanda a igreja. A igreja que eles, né? Eles construíram como igreja, que para nós não passa de uma empresa religiosa. O que nós entendemos por Igreja de Cristo? Nós temos aí no nosso quadro, aí no vídeo, um grupo de gente sentado em volta de cadeiras, estudando a palavra de Deus, né? Sem nenhum líder pulando em um púlpito, aliás, sem nenhum púlpito, sem nenhuma igreja tradicional com placa. Nós temos aí pessoas ligadas por um interesse comum de conhecer a Cristo e conversando sobre a Bíblia
Isso é a igreja, isso é o povo de Deus, né? Sem pagar nada para ninguém, né? Sem tirar o pão de cada dia da boca de seu filho para poder dar para o pastor. Essa é a igreja verdadeira de Cristo. Igreja, meus irmãos, não é um templo cheio de gente, né? Igreja é gente cheia de Deus. Nós estamos vendo aí. Jesus, quando veio a essa terra, ele veio com o propósito de mostrar para o povo que aquele povo religioso que falava em nome de Deus, que dizia-se representante de Deus na terra, estava completamente equivocado. E ele dizia, esses fariseus, né, esses idólatras, né, ele chegou a chamar os religiosos de víboras na época. E toda essa abertura, né, que Deus deixou para as pessoas entenderem o que era aquele sistema religioso, trouxe ira ao povo religioso. E aqueles mesmos religiosos da época, os chamados sinédio, né, os chamados sacerdotes da época, é que levaram Cristo à crucificação. Todo mundo sabe disso, né? O Messias, como nós temos aí, não queria que seus milagres fossem divulgados. Já os pregadores de hoje brigam pelo direito de serem sustentados pela igreja. Copia e aprende com Paulo, se eles tivessem vergonha na cara, né? Se tivessem vergonha na cara, copiavam Paulo. Paulo, lá em 1 Coríntios 9,16, diz o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim que não pregar o evangelho. Pregar o evangelho é uma obrigação, meus irmãos. Pregar o evangelho é uma obrigação de cada cristão, de graça. Se for necessário, tem que pôr dinheiro no seu bolso, sim, né, para a obra de Cristo. Mas não dá para outro, como se ele fosse o detentor da procuração de Cristo, como se ele fosse o detentor de alguma autorização especial de Cristo. Não, você é o responsável pela pregação do evangelho. E aí, meus irmãos, ninguém precisa frequentar nenhum tipo de igreja. Igreja somos nós somos a igreja. Nós vamos pregar o evangelho aonde a gente pretende ir. Nós não precisamos frequentar local para representar Cristo. Nós não precisamos pagar nada para ninguém. Nós precisamos falar de Cristo a toda hora, a todo momento, a todo instante, no local de trabalho, no local de diversão, no local de conversa com os amigos, em qualquer instante, né? É essa a lógica da pregação do evangelho. E nós pregamos um Cristo que não tem placa de igreja, ele não mora em templo de igreja, ele não frequenta a igreja, o Cristo que nós adoramos. Lá em Atos 17:24 fala que Deus, aquele que criou o céu, a terra e o mar, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E nem sequer precisa de nada que o homem faça por ele. Então essa história de que essas empresas religiosas dizem de que o Senhor, a gente tem que fazer coisa para Deus, de que você paga dinheiro para Deus, de que você faz hino para Deus, que você faz culto para Deus. Não. Tudo que você faz é para homens. Homens. Né? A empresa religiosa chamada igreja, ela constituiu um clero que sobrevive em todo o mundo. Uma grande e elevada quantia de pessoas vivem do dinheiro do povo, né? E vivem em situações privilegiadas, recebem gratificações, recebem ajudas, recebem salário, recebem planos de saúde, recebem planos e outros aí,
como se fosse um operador do governo federal, né? Hoje a igreja se envolveu inclusive com política. Eles estão comandando o Brasil através de política. Jesus Cristo não se misturou com políticos, né? Com certeza, muitos políticos devem ter procurado ele na época, né? Pela sua luz. Mas ele se negou, porque ele tinha uma missão. Esses caras, esses falsos profetas, não têm missão alguma. A missão deles é estar onde tem dinheiro, né? Por isso que essas igrejas estão cada vez mais ricas. Por isso que elas estão comprando televisões, por isso que elas estão comprando universidades, por isso que elas estão comprando hospitais, rádios, por isso que elas estão comprando aviões, é por isso que elas estão comprando navios, iates, porque o compromisso dela é com mamão, com dinheiro. Essa é a verdade. E nós, cristãos verdadeiros, aqueles que amam a Cristo verdadeiramente, temos que sair fora dela, né? Procurar o nosso Cristo vivo. E nós estamos procurando a cada dia, né, nos achegarmos mais a esse Cristo vivo. Como que a gente pode, nós, pessoas, cristãos, amantes de Jesus Cristo, né, aquele que ama verdadeiramente Cristo, conhecer um falso apóstolo? Muito simples. Os verdadeiros apóstolos morreram pelo Evangelho. Os falsos vivem do Evangelho, né? Está aí no vídeo. Aqueles que amam a Cristo verdadeiramente morrem pelo Evangelho. Aqueles que amam, aqueles que são os falsos, vivem do Evangelho de Cristo. Essa é a diferença básica. Nenhum cristão, nenhum representante verdadeiro de Cristo ousaria viver do dinheiro de Cristo, né? Nenhum que amasse Cristo verdadeiramente aceitaria viver da obra de Cristo, porque não foi isso que ele falou. O apóstolo Paulo vivia de fabricar redes, né? E ele disse em certa parte do Evangelho, das cartas dele, que era bom que as pessoas ajudassem a obra de Cristo e que vivessem da ajuda da obra de Cristo quando necessário, para uma viagem, para uma estadia em algum local. Seria importante que as pessoas ajudassem essas outras pessoas, né? Mas não para viver assalariada da obra de Cristo, constituir um emprego. Não. O apóstolo Paulo falou assim: a mim não me cabe isso, eu não quero isso para mim, eu vou viver da minha profissão. Eu, leitor da Bíblia que sou, tenho certeza que muitas pessoas ajudaram Paulo durante o seu ministério, porque Paulo, né, andou 50 mil quilômetros na época da pregação do seu evangelho, do seu ministério. Eu não acredito que Paulo teria condição sozinho de andar 50 mil quilômetros, né? Sem alguém estar ajudando ele, dando alguma coisa para ele durante esses percursos de viagem. É dessa ajuda que ele estava falando, né? Não de ser um empregado de Cristo, um assalariado de Cristo. Pessoas ajudaram Paulo, é verdade, mas ele começou pobre e morreu pobre. Morreu dentro de uma cadeia, né? E morreu completamente miserável, pregando o Evangelho de Cristo. Então, como que pessoas podem dizer que Deus quer que ele fique rico porque ele está pregando a obra de Cristo? Isso é um absurdo, uma herege bíblica, né? Uma falsa moralidade bíblica que está instalada no país hoje e no mundo, né, todo. Gente querendo justificar que tem que viver do dinheiro de Deus. Deus não é propriedade de nenhuma religião. Nenhuma religião no mundo tem a propriedade de Deus. Deus é Deus.
E ele existe para todas as pessoas de forma igual, né? Não é porque tem um clero que foi nomeado por homens, um veio nomeando o outro durante a história, e aí agora se acham iluminados, não toquem ungido. Que ungido de quem? Né? Ungido de quem? Você aí, meu irmão, que está me ouvindo, que acredita nessa tese estranha, essa tese absurda, não toque no ungido do Senhor. Os apóstolos de Cristo, todos eles morreram de forma trágica, né? Se Deus tivesse realmente dado uma ordem desse tipo aí, ele não deixaria tocar nos apóstolos dele? Olha, que absurdo! Como que a gente pode acreditar em mentiras tão deslavadas como essa? Os apóstolos de Cristo não só foram tocados pelos outros, como foram assassinados pelos outros. E vem uma dúzia de iluminados aí, diz que não pode tocar nele. Que absurdo, que coisa sacana, né? Nós, adoradores verdadeiros de Cristo, que amamos o verdadeiro evangelho de Cristo, nós sabemos que não existe sacerdote nessa terra. O sacerdote nessa terra terminou com os últimos sacerdotes nomeados pela lei de Moisés, né? E foi extinto pela morte de Cristo. Os sacerdotes terminaram com a morte de Cristo, onde se criou uma nova aliança, onde o único sacerdote, pastor, bispo, apóstolo que sobrou foi Jesus Cristo. O resto é homem, que vai prestar conta do seu flagelo para Deus. Essas pessoas que se dizem aí iluminados de Cristo, que vão à televisão, falam que curam todo mundo, esses caras vão ter que prestar contas ao nosso Senhor Jesus Cristo no dia da vinda dele. E ai deles, porque vão ser, segundo a Bíblia, escorrachados por Deus. Deus vai escorrachar essas pessoas. Não te conheço, malditos, porque vocês usaram o meu nome para explorar pessoas. É isso que ele vai dizer para essas pessoas. E você que estiver junto com eles vai ouvir isso também. Esses falsos profetas já ignoraram a Deus. Eles já, irmãos, optaram pela vida deles. Eles já optaram por deixar Jesus e viver nessa vida falsa e imoral que eles vivem, mentindo para o povo. Eles escolheram separar de Jesus, porque se eles tivessem Jesus no coração, não fariam isso. Vejam vocês, as igrejas falam assim: meu irmão daqui, meu irmão dali, meu irmão daqui. Irmão, coisa nenhuma. Irmão, enquanto estiver dentro da mesma igreja, a hora que sai da igreja, já vira aquele tumulto todo. Já não é mais irmão, é um vagabundo, porque não segue a Cristo de verdadeiro, que ele é um desviado, que essas pessoas não querem as pessoas na igreja para seguir Cristo, eles querem a pessoa dentro da igreja deles para seguir a placa, né? Veja bem, eu participei de algumas igrejas evangélicas e católica também, antes de me tornar um servo do verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu não frequento nenhum tipo de igreja e não aceito essas igrejas como representante de Cristo. E eu sei que eu ia dar estudo bíblico, eu não ia dar estudo bíblico para levar a pessoa para a igreja. Aliás, eu não ia dar estudo bíblico para levar a pessoa para Cristo. Eu ia dar estudo bíblico para levar a pessoa para a igreja, né? A primeira função desses estudos era levar a pessoa para a igreja. O que ia acontecer entre ela e Cristo pouco importava, né? Chegava lá, o pastor batizava todo mundo batizava por cota, era 7, 8 cada vez, para poder aumentar o número de dizimistas da igreja. É só negócio, irmãos, comércio, falcatrua, coisas horríveis. Deus não está lá. E você que está perdendo tempo com essas instituições religiosas, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice
dos seus flagelos. Prestem atenção no que a Bíblia diz, né? E nós estamos dizendo isso para vocês porque as pessoas estão cansadas dessas pessoas mal intencionadas, né? Eu trago para vocês aí um vídeo aí, evangélicos que estão saindo das igrejas. A gente cansada dessas igrejas, dessas maracutaias dessas igrejas, dessas sacanagens que a gente vê dentro dessas igrejas. Os evangélicos sem igreja, né, os verdadeiros adoradores de Cristo, crescem a cada dia, né? Nós temos o nosso gráfico aí, ó, a curva do sem fé. Aí eles falam sem fé porque não são pessoas que não conhecem os verdadeiros adoradores de Cristo. Nós temos fé em Cristo, nós não temos fé em igreja. É diferente, né, irmão? Você ter fé em Cristo e não ter fé em igreja. Porque a igreja não existe. A igreja é o povo de Deus. O povo que ama Deus. Essa é a igreja de Deus. Então os evangélicos que não creem mais nessas igrejas estão crescendo a cada dia. O Brasil hoje possui 10 milhões de pessoas que não acreditam mais em igrejas. Eles chamam de desigrejados, nós chamamos de igrejados em Cristo, né? E cada dia isso aumenta, a cada dia as pessoas estão saindo fora desse covil de lobo chamado igreja. É um covil de lobos engolindo as ovelhas, né? E o nosso Cristo, em breve, vai tomar providências maiores em relação a isso, nós temos certeza disso. E esse crescimento tem se dado graças a vários veículos, né? A internet é um veículo importante, né? Deus trouxe a internet com esse propósito, no meu ponto de vista, de dar espaço para as pessoas que não acreditam nessas igrejas mentirosas em poder se expressar como eu estou fazendo aqui agora. Porque lá no púlpito das igrejas nós não podemos falar, irmãos. Se eu for lá no púlpito de uma igreja falar o que eu estou falando agora para vocês, seria expulso de lá a pontapés, né? A pontapés. Por quê? Se eles foram capazes de crucificar Jesus, imagina aí comigo o que fariam. Então eu não poderia estar falando o que eu estou falando para vocês em qualquer púlpito de qualquer igreja, desde a católica até a última lá que existe, lá na cidadezinha do interior. Porque o pastor ia me expulsar a pontapés de lá. Ia me chamar de desviado do inimigo. Não. Ele está fazendo o trabalho do inimigo, enganando o seu povo, né? Nós não, nós temos um compromisso somente com Jesus, mais ninguém. Não frequentamos igreja, não pegamos dinheiro de ninguém. Tudo que vocês estão vendo eu fazer aqui, estou fazendo com o meu dinheiro, com o pouco que eu tenho, né? Um trabalho que não é profissional, vocês estão vendo, mas um trabalho feito com todo o amor e carinho, não porque Deus precisa disso. É bom que se diga, Deus não está precisando de tudo isso que eu estou fazendo. Eu faço, né, por mim, não é por Deus, porque é minha obrigação. Aqueles mentirosos dizem que você tem que fazer para Deus. Deus não precisa disso, né? Deus, se Ele quiser pregar o Evangelho na terra em uma hora, Ele manda todos os anjos do céu aqui nessa terra, em uma hora o Evangelho estaria pregado. O Evangelho é bom para mim pregar, porque eu vou aprender o amor de Cristo. Então eu estou fazendo isso para mim, não é para Deus. Essas igrejas mentem para vocês, dizendo que vocês têm que fazer coisa para Deus. Deus não precisa de nada de nós, né? Nós precisamos dele, ele de nós não, né? Mentirosos quem fala diferente disso. Eu faço isso por amor a mim, para que Deus tenha a misericórdia de mim, não eu fazer para Ele.
É uma inverdade, uma inversão de valor, né, irmão? Inversão de valor. Falar que eu tenho que fazer para Deus, que tem que fazer nada para Deus, não. Deus não precisa. Eu preciso. Você precisa fazer também. Vocês estão entendendo a diferença? Esse sistema religioso, eles distorcem toda a palavra da Bíblia para poder fazer você ficar dentro da igreja. Ah, irmãozinhos, você tem que ir lá para agradar a Deus. Você tem que estar na igreja agradando a Deus, cantando um hino para Deus. Mentira! Deus não precisa de ninguém cantando um hino para Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem um coral de anjos no céu cantando para Ele. Agora, se Ele que fez Ele fez a música, Ele fez a melodia, Ele que fez tudo isso, você imagina um coral de anjos cantando para Ele? Você precisa de um coral de pessoas cantando para Ele? Não precisa. O hino, no meu ponto de vista, ele é importante para mim, para nós nos sentirmos bem, não Deus. Então eu trato o hino como uma música sertaneja bonita, como uma música popular brasileira bonita, que faz bem para minha alma, né? Eu gosto de muitos hinos, sim, mas porque faz bem para mim, não para Deus. Para Deus não. Hino não serve para Deus porque Ele tem milhares e milhares de anjos disponíveis para Ele, para poder cantar para Ele, né? E Ele disse que lá em Atos 17, 24, 25, Ele fala: eu não preciso de nada que o homem faça com a mão dele para mim, né? Isso aí para Deus não serve para nada. Sabe qual é a oração que Deus quer de nós? Nos tratarmos bem uns aos outros, ajudar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus, ter Deus dentro do nosso coração. Tudo o resto é negócio. Um cantor gospel cobra 80 mil reais para fazer show, para cantar para Deus? Ah, meus irmãos, Deus não ia cobrar 80 mil reais para alguém cantar para Ele, e muito menos ia deixar um monte de gente lá fora do local do show sem ouvir o show porque não tem dinheiro para pagar a entrada. Isso é um absurdo, né? Então essas mediocridades do sistema religioso é que me deixa me deixa alucinado. É um absurdo. O cara fala que vai cantar para Deus, só que ele cobra 80 mil reais para fazer o show, e se o cara não tiver dinheiro para pagar a entrada, não entra, né? E se o cara não pagar para fazer o show, o cara não vai cantar, e fala que está cantando para Deus. Quem canta para Deus não cobra nada, não deveria cobrar, né? E vou dizer um negócio para vocês: não estaria cantando para Deus também, porque Deus estaria cantando para os homens. Veja bem, um outro exemplo. A banda de um tal cantor gospel, ele ensaia a semana inteira para tocar para quem? Para Deus? Não, para tocar bem para o seu ouvido, que vai lá ver o show dele. Porque se você não foi lá no show de um cantor gospel, o show foi ruim, a guitarra estava desafinada, a bateria não estava no compasso, você não volta para assistir mais o show dele. Então é um show como outro qualquer. Ele ensaiou para cantar para os homens que pagaram ingresso para lá assistir, não é para cantar para Deus. E até porque Deus não precisa disso. Então eu estou contando isso porque são as utopias do sistema religioso, as mentiras, né? Mentiras sinceras do sistema religioso, né? Que diz que o homem canta para Deus, que o homem faz oração para Deus, que o homem faz culto para Deus. Culto para Deus é amar o próximo como a si mesmo. Esse é o culto para Deus, né? Toda vez que você ajuda um irmão necessitado, você está cultuando Deus. Toda vez que você ajuda um doente, você está cultuando Deus.
Toda vez que você entra no seu quarto sozinho e ora e pede a Deus, você está orando para Deus. Mas a hora que você vai na televisão orar para Deus, você está fazendo que nem os antigos religiosos, cara de paus, né? Os fariseus. Quando você vai na televisão ou vai lá no púlpito da igreja orar para Deus, você está fazendo que nem os fariseus, orando em praça pública para se aparecer, né? Para dizer que é o iluminado, é o bom da boca de Deus. Para Deus não tem bom de boca, não. Para Deus tem todos iguais perante Ele. Entenda, meu irmão. Não caia nessas besteiras gospel, besteiras cristãs, católicas e etc. São todas iguais, nasceram do mesmo sistema, né? Criado por Constantino no ano 400 depois de Cristo e depois reformado por Martinho Lutero. Essas igrejas são comércio. O sistema religioso foi criado por homens, né? E aperfeiçoado ao longo do tempo para te enganar. A igreja primitiva de Deus continua a mesma dentro do coração do homem. Então, voltando ao assunto, o que representa para Deus, né, é o que você faz para as pessoas. Tudo lá em João 25:45 fala: em verdade vos digo, quando a um desses pequeninos não o fizestes, a mim me fizeram, né? Quando você ajuda uma pessoa necessitada, você está fazendo para Deus, aí sim. Mas, ao invés das pessoas procurarem ajudar os necessitados, eles buscam ajudar a igreja. A igreja não pertence a Deus, meus irmãos. Em vez deles buscarem Deus nos necessitados, nos doentes, nos órfãos, nas viúvas, eles procuram no templo. E lá não tem. Lá não está. Né? Lá é fria. Sabe por quê, irmãos? Porque igreja não é ir, é ser. Templo não é ir, é ser. Casa de Deus não é ir, é ser. Culto não é ir, é ser. Você é uma casa de Deus, você é uma igreja, você é um templo, você é um culto. Você tem que ser um culto. Todo dia da sua vida. Outra coisa absurda a igreja, você tem que ir 3, 4 vezes por semana, das 7 às 9, das 8. Como que pode ter horário marcado com Deus? Com Deus onipotente, onipresente, onisciente, que está em todo local e em todo local ao mesmo tempo. Isso aí é você limitar o poder de Deus, é você dizer que você só vai encontrar Deus em determinado momento da semana, em tal local. Ó, Senhor, eu vou só te encontrar quarta-feira à noite lá na minha igreja. O senhor vai lá? É interessante, né, irmãos? Ó, eu vou... Senhor, eu vou lá na igreja no domingo de manhã, o senhor vai estar lá? O senhor vai lá me esperar lá? Ah, me ajuda aí, irmãos. Deus não tem hora marcada com ninguém. Deus está em todos os locais, a toda hora, a todo instante. Isso é coisa de religião. Isso é coisa de religioso. Falar que Deus tem que estar num lugar marcado para te receber. E ainda ficar bravo com você se você não vai na igreja. Não faça isso, meus irmãos. Seja consciente, leia a Bíblia. A Bíblia te ensina tudo isso, de que Deus é um Deus que mora dentro de você. Como que você pode levar a igreja dentro da igreja? Você é a igreja? Como é que você pode levar ela em outra igreja? Né? Então, o que eles criaram? Eles criaram uma metodologia
inteligente de ganhar dinheiro com as palavras de Deus, com o Evangelho de Cristo, né? Criaram agora, como eu disse a vocês, eles vão aperfeiçoando esse sistema religioso para enquadrar na vontade do povo, né? Antigamente, a igreja era voltada mais pelo poder, né? Pelo poder, lá no século IV depois de Cristo, a igreja tinha o poder, né? Segundo a história das religiões, a igreja católica comandava tudo. Aí teve guerra por cada igreja, teve a Santa Inquisição, morte, perseguição de pessoas e tal, né? Pelo poder da igreja. Eles queriam o poder, conseguiram por muitos e muitos anos. Chegou um determinado momento, houve uma revolução dentro da igreja, começada por muitas pessoas, que foi concluída por Martinho Lutero. Aí a igreja passou a ser a igreja dos milagres, né? Durante algum tempo. Agora ela criou a prosperidade. O que é a prosperidade? Irmão, você vem aqui dentro, que Deus vai te dar o triplo do que você deixar aqui para mim, né? Até tem um exemplo aí, ó. Deus me ensinou que eu tinha um carro, né? Confiei em Deus e agora eu tenho 2, né? Aí o cara embaixo lá do verdadeiro evangelho disse: e eu tinha um carro só, te vendi ele, dei aos pobres e compartilhei com as pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho. Não dizer que Deus vai dobrar os seus bens. Ele disse para o jovem rico, muito claramente: você quer me seguir? Quer? Vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Aí você vai ser um parceiro meu, um filho meu. Do contrário, você não vai participar do meu evangelho. Porque o meu evangelho, Jesus disse, não cabe o seu dinheiro. Aí eu digo para você, que pertence a uma instituição religiosa, se Jesus chegar na terra e mandar a sua igreja vender todos os templos que ela tem na terra, mandar todos os pastores ir trabalhar, pegar todos esses terrenos que ela tem, hospital, televisão, pegar a universidade, pegar não sei o que, sala de oração, salão de oração, salão disso, salão daquilo, vender tudo e dar para os pobres, eles fariam? Você acha que eles fariam? Eu tenho certeza que não. Tentariam crucificar Jesus de novo, porque com certeza iam chamar ele de louco de novo. Porque a mesma prática daquele sistema religioso que crucificou Jesus é a mesma prática que o sistema religioso faz hoje. É a mesma prática. Olha, nós queremos Jesus, desde que Jesus mexa com nós. Essa é a verdade. Amamos a Jesus, mas não mexa com nós, nem com o nosso dinheiro. E deixa nós ganhar nosso dinheiro cegado, né? Aí nós somos de Jesus. Mas se mexer com o nosso dinheiro, nós não somos mais de Jesus, não. Essa é a regra da religião, né? A mesma que tinha lá no princípio. Aqueles que crucificaram a Cristo, que compraram Judas por moedas de prata, né, para mentir sobre Jesus, para dedurar Jesus, né? É aquela igreja lá que está instalada no Brasil hoje, a mesma, comandada por mercenários, comandada por pessoas sem escrúpulos, comandada por pessoas sem a menor respeito pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: Jesus é tudo. Ele é a igreja, ele é o culto, ele é a oração, ele é a bênção, ele é a salvação, ele é tudo. Você não precisa de mais nada, só dele. Agora a igreja diz que não, você precisa da igreja também. Criaram um pedágio entre o homem e Jesus Cristo, para poder ter eles o poder, né,
eles o poder de te enganar. Reflita sobre o que eu disse a vocês. Eu estou terminando mais um vídeo agora. Queria agradecer a todos vocês que me ouviram. Reflitam muito no que eu falei para vocês. Busquem lerem a Bíblia. O apóstolo Paulo não frequentou nenhuma igreja. Pedro não frequentou nenhuma igreja. André não frequentou nenhuma igreja. João não frequentou nenhuma igreja. Noé não frequentou nenhuma igreja. Isaías não frequentou nenhuma igreja. Jeremias não frequentou nenhuma igreja. Todos os apóstolos de Cristo não frequentaram uma igreja. Nenhum. E quando Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não falou, ide pelo mundo, pregai, montai uma igreja e pregai o evangelho a toda criatura. Não disse isso, irmãos. Quem inventou isso foi o ser humano, com o único objetivo, ganhar dinheiro. Sai dela, povo meu, sai dela. Eu te convido a sair dela. Procure alguém que esteja perto da sua casa. Na minha página você vai encontrar o meu e-mail. Mande o seu e-mail para a gente vai conversar. Nós vamos te mostrar e provar tudo que nós estamos falando para você na Bíblia, né? Romanos 8,30, Jesus diz que Ele é que salva. Lê na sua Bíblia, Romanos 8,30, é Ele que salva, é Ele que escolhe, é Ele que glorifica, é Ele que santifica. Não precisa de igreja. Tá? E eu posso mostrar para você na Bíblia a enganação que esse pessoal faz com você. Tá? Fiquem todos com Deus. Nós vamos terminando mais um vídeo. Procure nosso canal Cristo Vive Borborema 2018 e você vai ver outros vídeos também relacionados a esse tema do verdadeiro Evangelho de Cristo. E procure compartilhar com seus amigos, com a sua família. Participe do canal, dê um like, para que a gente possa cada dia mais estar pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo a toda criatura. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a sua família e todas as pessoas